Boa noite, muito boa noite. Como é que vocês estão? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar, o pessoal ver que a nossa live de quarta-feira tá começando com um assunto super polêmico, mas super interessante para a gente discutir, né? Um tema tão recorrente aí e que merece a nossa devida atenção. Né? Nós vamos falar então sobre relacionamentos abusivos. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos, o que é, quais são as causas, né? Quais são os tipos de abusos que sofremos dentro de algum relacionamento, né? Se é só relacionamento amoroso em que o abuso pode acontecer ou não, né? Temos várias temáticas importantes. Boa noite, Marco. Boa noite, Isaac. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que estão observando aí. Podem deixar o seu comentário, que a gente vai discutindo ao longo do vídeo. E se não for possível responder durante esse vídeo, a gente com certeza vai responder ou num próximo vídeo, ou ainda logo após o comentário. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. A galera votou, né? Então a maioria decidiu por relacionamentos abusivos. Até porque a gente tem visto muitas notícias na televisão, muitos casos na nossa região, né? E isso tá um pouco alarmante. Parece que a cada esquina a gente ouve com muito mais frequência os casos de abuso. São vários tipos de abuso. Então a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Vão deixando o comentário de vocês, as perguntas, as dúvidas, que a gente vai respondendo ao longo do caminho, tá bom? Então pretendemos aqui falar sobre as causas, quais são os tipos de relacionamentos abusivos, como identificar. Lilian, será que eu estou num relacionamento abusivo? Né? Como que eu posso identificar isso? Né? Se eu identificar, como é que eu posso sair desse relacionamento? O que eu posso fazer para sair desse relacionamento abusivo e entrar num relacionamento saudável, né? Eu saí de um relacionamento abusivo e agora eu tenho medo de me relacionar. São algumas dúvidas também que pode tá pairando aí pelo ar, né? Então, o relacionamento abusivo, quando a gente já fala, né, o próprio nome já diz, relacionamento abusivo, né? A gente vê vários casos de feminicídio, mas o relacionamento abusivo não é especificamente para as mulheres, né? Não é só as mulheres que sofrem com relacionamento abusivo, né? Já vamos deixar aí de cara para que quando a gente falar de relacionamento abusivo, estamos falando sobre todo e qualquer tipo de relacionamento, tá? Então, a gente está falando sobre o relacionamento namoro, casamento, estamos falando relacionamento de amizade, relacionamento entre pais e filhos, né? Homoafetivos. Então, temos vários tipos, de homem para homem, mulher para mulher, né? Então, vamos atentar aí que não é exclusivo para as mulheres. Quando a gente fala em feminicídio, que é o caso extremo da violência, né? Que é a consequência da recorrência desse abuso, que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, aí a gente chega no caso de feminicídio, que aí é contra a integridade física da mulher, propriamente dita. Mas nosso tema é relacionamento abusivo em geral. Vão colocando as dúvidas de vocês que a gente vai discutindo. Então, falando de relacionamento abusivo, estamos falando de relacionamento. Relacionamento implica na interação entre duas ou mais pessoas, correto? Então, isso significa que o relacionamento entre duas ou mais pessoas, quando é saudável, ok. Mas abusivo. Um relacionamento, a gente sempre coloca um contrato aí, não por escrito, obviamente, mas um contrato verbal. A gente tem os nossos limites, o nosso parceiro tem outro limite, né? A pessoa com a qual a gente se relaciona tem o seu próprio limite. E quando a gente ultrapassa esse limite, a gente está transformando essa relação
numa relação abusiva, além dos parâmetros, né? Além dos limites que a gente traçou ali dentro daquela relação. Então, a gente precisa entender o princípio desse relacionamento. E falando em interação humana, que a gente sempre fala, a gente fala de comportamento. E o comportamento humano, ele é modelado, moldado ao longo do tempo, né? Então, a gente foi condicionado a agir de alguma determinada forma, de acordo com o nosso histórico de aprendizagem. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas isso não significa que a gente não pode nunca mudar esse comportamento. Existem coisas que foram aprendidas, que conseguimos mudar, e coisas que são particulares do nosso caráter, do nosso perfil, que aí é impossível mudar, certo? Eu costumo dizer que existem coisas negociáveis e coisas não negociáveis, tá? Comportamento geralmente é algo negociável, tá? Boa noite, Silvia, Felipe, Oscar, sejam bem-vindos. Falando sobre relacionamento abusivo, tendo alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, vamos colocando aqui pra gente discutir, tá bom? A gente tá aqui pra conversar, pra saber um pouquinho da ideia de vocês também, o que vocês esperam escutar, tá? Mas a base, a gente começou a explicar sobre o que é o relacionamento abusivo. Então, a gente passa por esses limites, né? E o limite, né? Qual é esse limite? Esse limite, ele é estabelecido por cada um, né? Eu estabeleço o meu limite, você estabelece o seu limite, né? E aí, a gente entra em comum acordo e aí, a partir daí, a gente começa a se relacionar de fato, né? E aí, a gente percebe na dinâmica desse relacionamento se vai dar certo ou se não vai dar, né? E um relacionamento abusivo, então, né? O relacionamento abusivo é aquele que causa várias consequências, certo? Negativas às pessoas, né? Aos envolvidos, às vítimas desse abuso, né? Então, viola os limites, viola a integridade, viola os direitos dessa pessoa. Começa a ser manipulada dentro desse relacionamento, né? E aí entra a questão que a pessoa começa a se sentir culpada, começa a se sentir deprimida, a se sentir responsável por tudo que está acontecendo, né? Exatamente por essa manipulação. E aí a gente tem que falar, então, dos tipos de relacionamento abusivo, né? Que a gente ouve muito falar no abuso, né? No abuso físico, né? Quando parte propriamente dita para agressão física ou para o abuso sexual, né? E, na verdade, o relacionamento abusivo não se condiciona, né? Não se restringe somente ao abuso físico. A gente tem o abuso patrimonial, o abuso moral, nós temos o abuso psicológico, e muitas pessoas não se dão conta que estão vivendo num relacionamento abusivo hoje, né? É como se ela conseguisse identificar que outras pessoas estão vivendo nesse relacionamento abusivo, mas ao olhar para sua própria vida é como se não tivesse, né? Sabe aquela história de ficar cego até para o fato de estar cego? Né? Você romantiza esse relacionamento exatamente porque você pertence, né? Você participa de um ciclo, né? Esse relacionamento abusivo, ele tem um ciclo. São 3 fases básicas. Nós temos a fase da tensão, a fase da explosão, né? Da agressão propriamente dita, seja ela verbal, seja ela física, enfim. E aí temos a fase da lua de mel, que é quando o agressor passa a se desculpar, a fazer milhões de promessas. Eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, né? Volta pra mim, não vai embora, não me deixa, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou te reconquistar.
E quando a gente fala dessa lua de mel, aí a gente cai em tentação, né? Por quê? Porque a gente tá fragilizada ou fragilizado, e aí a gente entra nessa manipulação. A gente já tá envolvido nessa rede de manipulação, e quando a gente vê, a gente já tá de novo com essa pessoa, já tá participando de outras ameaças, de outras agressões físicas, psicológicas, enfim, qualquer tipo de agressão. E aí a gente se sente mal por isso, né? Por repetir esse ciclo e não conseguir sair e ter vergonha de pedir ajuda, né? Quando a gente reconhece. Tiago Aguiar, seja bem-vindo. Então, a diferença entre o relacionamento abusivo e o saudável é exatamente essa. Quando a gente tem um relacionamento, o primeiro ponto é que você precisa se sentir confortável dentro desse relacionamento. Você precisa ser você. Se você não tiver espaço para ser quem você é, se você não tiver espaço para participar e ativamente desse relacionamento e sofrer cobranças excessivas e sempre se sentir mal, diminuído, inseguro, tiver com sua autoestima baixa, se sentir sempre um peso para aquela pessoa, como se... E além de tudo, como se a outra pessoa fosse o centro da sua vida, ou seja, você perde a sua essência, aí sim você está tendo um relacionamento que não é saudável. Então, para você ter um relacionamento saudável, você precisa se sentir bem dentro desse relacionamento. A gente se relaciona com as pessoas para contribuir na vida delas e também para que as pessoas agreguem alguma coisa na nossa vida, né? Saudável, sempre que a gente pensa no que é saudável, é no que é bom, no que nos faz bem, no que nos faz feliz, né? Se você não tá assim o tempo todo, é importante dizer que dentro de um relacionamento, qualquer que seja, você não vai estar 100% feliz, né? Existem momentos de altos e baixos, momentos de dificuldade, de crise, de brigas e tudo mais. Mas existe o respeito, existem contratos, existem pequenas regras dentro de um relacionamento, né? Nada é perfeito e nunca vai ser, e a gente nunca vai conseguir a perfeição. Mas a gente precisa buscar sempre ser feliz em primeiro lugar, dentro de um relacionamento, sendo inteira para que você consiga fazer o bem para outra pessoa, né? Quando você não se sente bem, aí você já não está num relacionamento saudável. Quando já vem aquela dúvida, será que a pessoa está me fazendo bem? É porque já não está te fazendo bem, tá? E aí, claro que dependendo do tipo de relacionamento que você tem, é importante que você trace algumas estratégias. Se você não tiver num relacionamento abusivo, para você melhorar a sua comunicação, a sua relação com essa pessoa. Mas se for um relacionamento abusivo, que você vê a necessidade de modificar, de sair desse ciclo, aí sim, tá? Aí sim a gente busca sair desse ciclo de relacionamento. Vamos lá. E o saudável, o relacionamento saudável, ele não vai te deixar com depressão, ele não vai te dar ansiedade, aquela ansiedade patológica, ele não vai te causar nenhum transtorno, não vai te deixar com síndrome do pânico, não vai mexer com a sua alimentação, com o seu sono, né? Então, consequências aí, positivas e negativas, óbvio que o relacionamento abusivo tem mais consequências negativas, certo? Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Já vou te responder, Jéssica. Vamos por ordem nas perguntas aqui. Manipulador, perverso, é uma pessoa insegura? O manipulador te agride de uma forma silenciosa e velada? E quando a pessoa que sofre fala que vai embora e a outra pessoa diz que vai se matar? Vamos lá. Já vou chegar aí, Jéssica. É uma coisa que liga a outra, né? Quando a gente fala em manipulador, óbvio, quando a gente fala em excessos, né? O abuso, esse abuso psicológico, moral, patrimonial, físico, sexual, é um excesso,
né? Quando a gente fala em abuso, relacionamento abusivo, a gente tá falando na busca pelo poder pela outra pessoa. Então, a pessoa busca te controlar, porque é muito mais fácil te tendo controle, né? Por quê? Porque existe uma insegurança aí, existe a questão de que todo excesso esconde uma falta, né? E geralmente há uma insegurança muito grande dentro do agressor, aquele medo de perder a outra pessoa por alguém, tá? Para terceiros, né? O medo de você trocar a pessoa por outra, né? Então, sim, existe a insegurança dentro dessa pessoa. E quando você fala que a pessoa diz que vai se matar, nossa, são promessas, né? Ela entra na manipulação, Jéssica. Não, se você largar de mim, nossa, minha vida vai ser a pior coisa do mundo. Eu quero você, eu preciso de você, sem você eu não sei viver, né? Se você me deixar, eu vou me matar porque eu não tenho mais nada pra fazer nessa vida, né? Olha que coisa. A pessoa acaba te manipulando de novo. Ela acaba fazendo o que aí? Acaba tendo um abuso psicológico, né? Porque ela vai te fazer se sentir culpada por querer pensar, imaginar em abandonar. E aí você vai pensar, nossa, e se ele se matar mesmo? Eu vou me sentir culpada? Será que não é melhor eu ficar aqui, esperar, tentar que as coisas melhorem, né? Será que isso não vai dar certo? Será que a gente não pode tentar de novo? Não, ele vai mudar, ele vai ser diferente, ele prometeu, ele ou ela, né, gente? Falo ele ser humano, né? Porque a gente... ele acaba manipulando para que você sinta culpada, responsável por tudo que está acontecendo no relacionamento, né? É sempre... Quando a gente fala em abuso psicológico, a gente fala dessas humilhações, desses pequenos comentários que te magoam, né? Então, comentários como, nossa, você vai sair com essa roupa? Nossa, mas esse batom não tá muito escuro pra você? Nossa, mas essa saia tá muito curta. Por que você não põe uma calça, né? Por exemplo... Então, são comentários. Se você me deixar, eu vou me matar. Ou, ao contrário, né? Se você me deixar, você vai se arrepender, porque você nunca vai encontrar alguém à minha altura. Nunca vai encontrar alguém como eu. Olha tudo que eu faço por você. E aí a pessoa começa a jogar para que você pense que todas as ações dele realmente foram benéficas, foram para o seu bem, né? Claro que ele pode ter te cuidado, pode ter tido sentimento por aí, mas existe um controle muito grande que você fica cego e só começa a ver, nossa, realmente, olha o quanto ele fez pra mim, eu tô sendo ingrata. Eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso cuidar melhor do meu homem, da minha mulher, porque senão eu vou perder ele, eu vou fazer o que da minha vida? Não posso perder essa pessoa por nada desse mundo. Ele é o centro da minha vida, né? Ele faz você sentir a última das criaturas para ele, ou ele se sentir empurrado, deixando as pessoas com a autoestima mais baixa que a dele para ele se sentir poderoso depois. Deixa eu só entender a pergunta de cima. Ele faz você se sentir a última das criaturas para ele se sentir empurrado? Na verdade, sim, ele acaba... A sua autoestima já tá baixa, né? Você já começa a pensar que se ele te largar, se essa pessoa te largar, você não vai encontrar outra pessoa, né? Você já ouviu tanta coisa que você acaba acreditando que é verdade. Então, se a pessoa fala pra você, você não presta pra nada, né? Você faz tudo errado. Você... Nossa, por que você não faz uma dieta? Né?
São coisas que vão entrando na cabeça da nossa cabeça, que sem querer a gente vai criando uma casca, né? A gente começa a resistir. E quando dói, né? Quando dói, qual que é a tendência do ser humano? Não é mais fácil a gente se afastar do que a gente encarar? Fácil é, né? Funcional e saudável, jamais. Certo? Boa noite, Marli. Boa noite, Luiz, Ana, Fernanda Batista, Yuri, quem mais que eu não vi? Cláudia, Isaac, já falei. Empoderado. Débora, seja bem-vinda. Sim, porque o agressor, ele busca o poder sobre você, o controle sobre você, né? É um controle constante. E aí, o que acontece? Ele quer se sentir empoderado. A partir do momento que você contraria esse poder, né? Que você tenta ter uma opinião diferente que ele gostaria que você tivesse, uma posição que ele gostaria que você tivesse, ele reage mal, né? Aí ele parte para agressão. Alguns ficam só na agressão psicológica, que aí quais são os sinais, né? A gente já tá falando sobre as consequências, já estamos misturando todas os temas aí da live. Então a gente já tá falando que dentro desse relacionamento abusivo, quando a gente fala de traumas psicológicos, né, abuso psicológico, a gente tá falando de humilhação, a gente tá falando de coisas que deixam nossa autoestima baixa, nós estamos falando de afirmações pejorativas, de agressões verbais, de xingamento, né, a gente tá falando de tudo isso, né, de coisas psicológicas que entram na nossa mente. Agora, quando a gente está falando de abuso físico, a gente está falando de tapa na cara, a gente está falando daqueles casos que a gente sempre vê. A mulher levou 3 facadas do marido por ciúmes, né? Fulano morreu, né, com um tiro na nuca por ciúmes, né? Já estava com medida protetiva e tudo mais. Aí entra o caso do feminicídio, que aí a gente já passa um pouquinho dessa... Oi, Júlia, seja bem-vinda. Então, você tem esse desdobramento, né? Que aí é o extremo da violência. A gente tem a violência de vários tipos. Então, as agressões verbais, eu falei, física, sexuais, quando são comentários, né? Comentários, insinuações, o abuso sexual em si, né? Tudo que você não quer, né? Se você não quer, já é um abuso. O patrimonial é quando a pessoa retém, né? Subtrai os seus patrimônios, né? Ele controla a sua renda 100%. O agressor é aquele tipo de pessoa que fica vasculhando a internet, fica vasculhando quem é que você seguiu, quem é que você curtiu, quem você adicionou, com quem você está conversando, né? Por que você está fazendo que você demorou 2 minutos para responder? Sabe aquela coisa excessiva? Aqueles ciúmes que a gente vê que não tem tanto fundamento? E quando a gente fala em ciúmes, é uma coisa que às vezes eu paro e penso. O ciúmes em si, ele instiga a busca pelo poder e o controle da outra pessoa, né? O quanto ter ciúmes realmente confere e traduz, né, o sentimento de amor. Será que ter ciúmes realmente é favorável dentro de um relacionamento? Né? Será que aquela famosa frase, um pouquinho de ciúme sempre é bom, significa que eu gosto da pessoa, né? Ou será que isso instiga o comportamento de controle? De ser dona da outra pessoa? A galera tá mandando muitas perguntas, bacana. Se você reage, ele fala que você
tá nervosa, tá de TPM, tá com problema e desconta nele. Aí a pessoa fica culpada e se desculpando por tudo. Isso é bom fazer? Não. Não. Você adotar uma culpa. Lembra que a gente falou na outra live que se sentir culpado, falar que você é culpado, você tá te dando uma sentença. Eu sou culpado, eu fiz isso. Né? Você tá lá na frente do juiz, sim, você foi culpado. Você não tá responsável por isso, você foi culpado. Você teve uma sentença. Você é responsável pelo que está acontecendo? Não, mas você é responsável pela maneira que você lida com tudo isso. Se desculpar sem necessidade não é saudável, né? Se você errou, né? Se você viu que realmente dentro daquele relacionamento, daquele contexto, você errou, teve alguma atitude inadequada, que você considera que seja necessário fazer alguma reparação, legal. Aí sim, olha, fulano, eu percebi que isso não foi legal que eu fiz, por isso eu estou pedindo desculpa, né? E também não deixar que ele interprete que você está se desculpando por tudo, nem toda hora. Porque quanto mais culpa você tem, mais frágil você fica diante desse agressor. E mais manipulador ele se torna. E aí mais difícil de você sair desse ciclo também se torna. Certo? Então, se desculpar por tudo? Não, jamais, jamais. Nem em relacionamento abusivo e nem em relacionamento fora dali. Né? Tudo que é excesso faz mal. Né? Então, você precisa se desculpar pelo que você erra, pelo que você acredita ser interessante, reparar. Agora, se desculpar por coisas que você não fez, você dá mais poder para a pessoa manipular. Você dá mais razão para que aquela construção mental, né, aquele padrão permaneça. Né? Se ela está desculpando, ela está entrando na rede, ela está se envolvendo nessa manipulação, e quanto mais você fizer, mais culpa você vai sentir, mais deprimida você vai estar, mais com a autoestima baixa você vai estar, e mais na mão dessa pessoa você vai estar. Pessoas abusivas têm cura? Geralmente o abusador tem ciência sobre a pressão em cima da outra pessoa? Ou alguns não percebem? O alcoolismo influencia muito. Jonas, seja bem-vindo. Cleide. É normal pessoas que têm um relacionamento abusivo não perceber por acomodação? Vamos lá. Vamos voltar por partes. Pessoa abusiva tem cura. Lembra que no começo da live eu falei que todo o comportamento ele pode ser aprendido e reaprendido, né? Então tudo que não for saudável a gente consegue modificar, sim, a gente consegue reestruturar. A gente não faz uma reestruturação mental pra gente pensar de forma mais positiva, pra gente aumentar a nossa autoestima. Da mesma forma, o agressor também, né? Existem tratamentos psicológicos para agressor. Então, a gente consegue mostrar para ele que aquele comportamento não é saudável e não traz benefícios para a vida dele. Só traz prejuízos, né? E se ele estiver aberto, então prestem atenção, é importante que todo tratamento psicológico seja realizado a partir do momento em que a pessoa está realmente aberta para receber aquela transformação, para começar aquela transformação. Não adianta a pessoa simplesmente buscar um apoio psicológico para se transformar se ela não quer. Isso não acontece, isso não evolui, o caso não evolui e só causa turbulências, tá? Pode até aumentar o nível de manipulação, tá? Então é importante que a gente tenha
consciência de que tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter o desejo real, a intenção real de quem vai buscar o apoio. E lembrando que as vítimas de abuso, né, desse relacionamento abusivo, necessitam também de um apoio psicológico, muitas vezes, para poder sair desse ciclo ou superar um relacionamento que já passou, né? Porque muitos traumas ficam, né, físicos. Os físicos, eles ficam, porém, eles vão embora com o tempo, mas os traumas psicológicos, eles são tão intensos, que eles perduram para outros e futuros relacionamentos, né? A pessoa pode até evitar se relacionar por medo de repetir, de cair na mesma ladainha, né? E aí fica complicado. Vou responder aqui pra gente continuar. O abusador tem ciência sobre a pressão em cima de outra pessoa ou alguns não percebem? Essa pergunta é muito interessante, né? É óbvio que a pessoa acaba percebendo que a forma com que ele se relaciona traz muitos benefícios para ele próprio, né? Para o abusador. Então, ele é reforçado, né? Quando a gente emite algum comportamento, né? A gente fala na análise do comportamento, é assim. A gente emite um comportamento e se esse comportamento ele é reforçado por outros comportamentos de outras pessoas, por outros contextos, a tendência é que eu continue fazendo isso, né? É nisso que se baseia a análise do comportamento. Então, quanto mais eu reforço, mais eu alimento esse comportamento, certo? Então, por exemplo, perguntaram ali se o abusador, ele quer se sentir empoderado. Óbvio, né? Mas aí o que acontece, né? O que acontece? Você fala desculpa. Ai, me desculpa. Eu não vou fazer mais isso. Você entra nessa rede dele, pedindo desculpa, e aí você reforça o comportamento dele. Percebe? O que eu expliquei um pouquinho lá atrás? É isso aí. Eu reforço, ele continua fazendo. Se eu não reforço, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar muito pé da vida, né? Ele vai ficar muito bravo, porque ele não está sendo reforçado e não está conseguindo aquilo que ele quer. Então, Jéssica, é isso, né? Sabe aquela criança birrenta? Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso é meu, isso é meu. É esse sentimento de posse, né? E nós somos pessoas, não somos coisas. E a questão de perceber ou não, né? Se tá tendo controle, sim, percebe pelas consequências. Pode ser que no ato, né? Pode ser que ele não tenha ciência total de quais consequências ele tá gerando. Mas de alguma maneira, sim, ele percebe. Ele percebe porque ele continua, tá? Sempre tem uma justificativa. O alcoolismo, sim, ele influencia bastante. É um tema bem interessante para a gente trabalhar, porque ele envolve muitas questões psicológicas, né? Claro, sem dúvida. É só disso que a gente está falando aqui, né? Mas o álcool, ele aumenta muitos dos comportamentos. Então, às vezes, o abusador, ele tende a chegar na agressão física. Outros não, outros permanecem apenas no abuso psicológico, por exemplo. Mas as pessoas que têm tendência a ser um abusador físico, né, de bater, de ameaçar com faca, enfim, a gente vê vários casos aí pela internet. Quando fazem uso desse álcool ou de outras drogas, isso é potencializado e aí isso pode acontecer, né? E aí vem toda aquela coisa, a fase da tensão, que é quando
o acúmulo de humilhações, o acúmulo de insultos, de xingamentos. Segunda fase, explosão, né? Que aí a pessoa realmente parte para uma agressão um pouquinho mais intensa. E aí, logo em seguida, entra a fase de lua de mel, que é quando a pessoa pede desculpa, a pessoa promete várias coisas que, claro, obviamente, ela não vai cumprir. Não vai cumprir mesmo, tá? Isso não acontece. É normal pessoas que têm um relacionamento abusivo não perceber por acomodação? Sim, sim. Diria que a pessoa fica acomodada e cega, sim, porque é muito difícil lutar contra isso. É muito difícil lutar contra um relacionamento abusivo, né? Você já tá se sentindo derrotado, tá se sentindo feio, tá se sentindo inseguro, né? E a pessoa ainda te joga insultos para que você se sinta culpado só de pensar em abandonar essa pessoa. Se sentir responsável por tudo que tá acontecendo no relacionamento. É claro que você fica ali acomodada, é claro que você fala, não, você acaba largando mão, sabe? Deixando de lado, tá, ele vai mudar, ele prometeu, vamos dar mais uma chance, vamos aguentar isso pelas crianças. E você vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Enquanto a sua saúde física e psicológica tá indo pro brejo. Presta atenção. Se tiver mais amor próprio, gostar de si, tirando a culpa, as coisas podem mudar? Podem sim. Como a gente falou, a autoestima ela tá muito ligada, a gente sempre tem uma autoestima baixa dentro desse relacionamento. Então, quando a gente começa a olhar mais para si, quando a gente começa a se dedicar a se acolher mais, com mais amor, com mais afeto, com mais carinho, sim, né? A gente começa a se empoderar mais, reconhecer o nosso próprio valor e ver que aquilo não tá realmente funcionando e sendo legal pra gente. E que ali a gente não pode mais permanecer. E aí a gente começa a pensar em como mudar. Cecília, seja bem-vinda. Samuel, seja bem-vindo. Eu já vou responder. É que o tema é muito polêmico, gente. Provavelmente, nem todas as perguntas e nem todos os tópicos serão trabalhados aqui. Talvez tenhamos que abrir uma outra live para falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Relação de muitos anos tem possibilidades de uma mudança efetiva no seu comportamento? Conseguimos mudar a situação da pessoa abusada? Sim, com certeza. Estamos falando sobre comportamento, lembra? Então, todo e qualquer comportamento é passível de ser modificado, sim, desde que haja comprometimento e desejo real daquela pessoa que a gente pretende mudar o comportamento. E aí, o que a gente faz, né? Como que a gente muda esse comportamento? A gente começa mudando o nosso próprio comportamento da pessoa abusada, tá? Se a outra pessoa demonstra que não vai mudar, que não tem possibilidade de mudar, não perca tempo. A gente não pode perder tempo em tentar mudar as outras pessoas. A gente tem que mudar a gente mesmo, tá? Então, a nossa realidade é a forma como a gente encara. Então, busque se mudar. E se for preciso, se mude daquele lugar também. Saia de perto daquela pessoa, tá? Mas sim, é possível mudar até o agressor, tá? A vítima nunca tem culpa, porque muitas vezes o abusador faz parecer com que a vítima tem a culpa, né? Sim, exatamente. Exatamente. O abusador, ele manipula, ele busca o controle, né, Samuel? E sim, é o que a gente estava falando lá em cima. Da pessoa falar, nossa, eu vou me matar e tudo mais. A culpa não é tua, né? A gente tá falando de relacionamento, dentro de um relacionamento, interação, comportamentos, jeitos diferentes, o que significa que é uma via de mão dupla. Não é verdade? Não é só você que está se relacionando, né? Ou você está se relacionando com você mesmo?
Isso vale para todo tipo de relacionamento, né? Como é que você está se relacionando? Está se relacionando sozinho? Se liga. Então, a culpa não é da pessoa abusada, né? Você não tem culpa de estar nessa situação, de ser manipulada. Não é por isso que você é uma pessoa fraca, né? Você é uma pessoa que entrou na manipulação dessa pessoa. E todo mundo tá passível a isso. Porque geralmente o agressor ele não chega sendo agressivo, né? Sendo abusador. Ele chega na manha, ele chega tranquilo, chega com flores, né? Chega conquistando. E aí você abre o seu coração para essa pessoa. E quando você já está dentro desse relacionamento, sabe aquela chavinha que você vira e fala: poxa, essa pessoa não era assim quando eu conheci. Essa pessoa mudou muito. Ah, mas pode ser que eu não tenha visto, pode ser que ele já, né, seja o jeito dele. Não, ele vai mudar. E aí começam, né? Começam as desculpas que você dá a si mesmo. Então você não tem culpa, né? A pessoa se mostrou de um jeito que ela não é. Porque se a pessoa chegar pra você sendo abusador, você se relaciona? Não, ninguém quer estar dentro de um relacionamento abusivo, né? Ninguém quer se dar o luxo de ter esse relacionamento, ou você escolhe, você fala assim: não, eu quero me relacionar com quem vai me dar um tapa na cara e vai me ameaçar de morte todo dia, né? E vai me pressionar pra eu dar todo o meu salário no fim do mês. Não, né? Eu acho que aqui ninguém gostaria de um relacionamento assim, né? Opressor, né? Que pressiona, que vasculha, que intimida, que humilha, que machuca, tanto emocionalmente como psicologicamente. Thaís Ferraz, seja bem-vinda. Marcelo, Silvia. Fernanda Palhuca, seja bem-vinda. E por que pessoas que vivem um relacionamento desse tipo ficam nessa relação? Se um relacionamento já diz tudo, é para nos fazer felizes, nos colocar para cima e nos fazer bem. Porque a pessoa, ela se sente fraca. A pessoa realmente está dentro de um relacionamento em que ela não tem força para sair, né? Porque é muita manipulação. Pensa que você vai alimentando um bichinho todo dia, né? Com coisas negativas, né? Ele vai crescendo. Você até tem vontade de sair. Você até pensa várias vezes, vai dormindo pensando: nossa, eu preciso sair disso. Isso não tá me fazendo bem, né? Mas não consegue. Sozinha a pessoa não consegue. Porque é tanta humilhação, é tanto insulto, né? É tanta agressão. A pessoa tá tão machucada, né? Que a pessoa acaba, inclusive, se fechando pro mundo. Ah, não tenho mais nada. Pra mim já não vale de nada. Algumas consequências psicológicas, né? Quando a gente tá falando de consequência, a gente tem consequência desse tipo de relacionamento. Consequência comunitária, social, emocional, psicológica, né? Física e comportamental. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que desenvolvem depressão, pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, transtorno alimentar, transtorno sexual, sintomas psicossomáticas, né? Então a gente vai vendo que não é somente olhar para aquele relacionamento, perceber, identificar e desejar mudar. Não é tão fácil assim, né? E a vergonha, as pessoas sentem vergonha de chegar para alguém e falar: olha, eu não tô legal dentro do meu relacionamento, eu acho que alguma coisa tá errada. Você tá vendo alguma coisa diferente? Como é que você vai admitir pra alguém que o seu relacionamento não tá bem, né? E a vergonha da pessoa, e o sentimento de culpa, né? E a vergonha de falar: poxa, nossa, eu errei. Nossa, como que eu não percebi isso antes?
né? Tava na cara. Como que eu pude deixar algumas coisas passar, alguns comportamentos passar, e aí você começa a se cobrar. E aí fica difícil. A pessoa não deixa você sair desse relacionamento, porque pra ele é vantajoso. Pra você não, mas pra outra pessoa é, né? Então é sim um pouco de comodismo, mas no comodismo forçado, né? Se a gente ignorar essas pessoas, o que acontece? Cleide, quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo e a gente fala, não, eu vou ignorar totalmente essa pessoa, você vai aumentar esse comportamento. Dentro da análise do comportamento, a gente trabalha com o comportamento, a gente vai extinguir esse comportamento negativo, que é o fato de ignorar ignorar esse comportamento é extinguir esse comportamento. Mas, em contrapartida, você não pode só ignorar. Uma boa estratégia seria, por exemplo, tentar começar a ignora as frases ruins, né? As frases abusivas, os comportamentos abusivos, mas reforça comportamentos que você considera saudável para um relacionamento, né? Se essa pessoa te faz um elogio, se essa pessoa tem algum comportamento positivo diante de você, sim, né? Aí você reforça. Porque a ideia é, você tira o que é ruim e acrescenta o que é bom. Se a gente só tirar o que é ruim, fica o espaço aí para ser preenchido por qualquer coisa. E quanto mais a gente se afasta, ignora o que tá ruim, quando a gente mais priva, extingue o que é ruim, mais a pessoa se debate, né? É como se a pessoa estivesse se afogando, desesperada por ter controle e não tá conseguindo. Nossa, eu preciso controlar essa pessoa, e eu não tô conseguindo. E aí começa a despertar a ira dessa pessoa. Então ela fica cada vez mais agressiva, tá? Então é aos poucos, né? Vai reforçando o que é bom. Não pode ignorar 100%. Porque não funciona, tá? Não funciona, só ignorar não funciona. Em um próximo encontro pode-se falar um pouco de autoestima? Com certeza, a autoestima é bem interessante. Vamos anotar aí pra gente falar. Dicas de como recuperar quando se perdeu. Como posso ajudar uma pessoa que está nessa situação? Maria Luísa, seja bem-vinda. Elisete, a ficha cai. Tiago, não sou, eu sou psicóloga, formada pela Unifage, de Jaguariúna. Trabalho com a abordagem analítico-comportamental. Tá? Eu sou psicóloga. Mas fiquem à vontade aí pra gente debater, pode colocar suas dúvidas, porque aqui é um espaço onde todos têm voz, com respeito, claro, pra gente colocar as nossas ideias, pra gente debater e tentar mudar um pouco a nossa realidade, né? Sim, Jéssica, a ficha cai. A ficha cai. E aí dói, né? Porque quando a ficha cai, pesa bastante. Primeiro de tudo, para ajudar alguém que tá nessa situação, é importante a pessoa querer ser ajudada. Não adianta a gente querer ajudar alguém que não tá aberta à mudança, né? A gente não pode mudar o mundo. A gente pode dar algumas dicas, né? Mas tentar não ser invasivo dentro do relacionamento com essa pessoa. Porque a gente tem que estar atento, na verdade, ao tipo de relacionamento, né? O que essa pessoa tá te passando? Ela tá te pedindo ajuda? Às vezes ela não tá te pedindo ajuda verbalmente, mas ela tá te dando alguns sinais de que, olha, eu não consigo falar, me ajuda. Me ajuda, né? Mas você
percebe no olhar dela que ela tá, na fala dela, que ela tá implorando: olha, eu não consigo sair dessa sozinho, pelo amor de Deus, me tira dessa situação, né? E aí você precisa prestar atenção nessa pessoa. Quais são os sinais que essa pessoa tá te dando para que você, essa abertura que ela tá te dando para que você possa tomar alguma providência e dar o rumo que tem que tomar sem ser invasivo nessa conversa, né? Para não machucar ainda mais, porque não é o nosso objetivo. Maria Fernanda, seja bem-vinda. Jennifer, Maria Alice. Sem problema, Thiago, seja bem-vindo. Nós fazemos lives todas as quartas-feiras, tá? Às 8 horas da noite. Vocês sempre votam nos temas, aí também falam alguns, né? Sugerem alguns para colocar em votação. E aqui o espaço é totalmente aberto para a gente debater as ideias, como eu já falei, e agregar um pouquinho na vida das pessoas. Então, galera, compartilha aí. Quem tá gostando do vídeo, tá gostando da conversa, compartilha para mais gente poder tirar suas dúvidas, participar, tá? A gente tem aqui pouco tempo, eu acho, né? Mas a gente tem... Vamos ver aqui. Nossa, já são 8h57, gente. Passou muito rápido, né? Mas a gente tem aí um tema bastante interessante para que as pessoas possam abrir um pouco os olhos, poder ajudar as pessoas, né? Então, vão deixando as dúvidas aí, certo? Vamos retomando. É revoltante de ver e as pessoas ficam assim quase gritando por ajuda. Pergunta pra pessoa, né? Fulano, você tá bem? Tá tudo bem? Posso fazer alguma coisa por você? Eu não quero invadir a sua privacidade, mas eu gostaria de poder ajudar se for necessário. Eu tô aqui, tô do seu lado, você não tá sozinho, né? Eu tô aqui pra poder te ajudar da melhor forma possível, tá? Se você acha que eu posso te ajudar em alguma coisa, conta comigo. Conta comigo. Sabe, você se colocar à disposição da pessoa, falar: olha, você não tá sozinho. Porque uma das coisas que as pessoas abusadas têm é o medo de serem julgadas e menosprezadas, né? Aquela vergonha, então, de chegar pra alguém e a pessoa falar: ih, ó, tá vendo? Falei pra você que aquilo não ia prestar. Olha só, né? A pessoa vai lá, quase implora a sua ajuda e você solta uma dessa. Ó, tá vendo? Então, não, a pessoa não quer. A pessoa quer ser acolhida, a pessoa quer alguém que realmente esteja aberto pra ajudar no que ela precisa. E não pra colocar mais agressões em cima dela, né? Então, ser acolhedora, ser empática, não julgar, né? Sabe aquela te avisei, te avisei? Então, é meio complicado isso, é um pouco angustiante de ouvir. Não sei o que fazer para ajudar, tá? Desconfiei que não posso invadir a vida de ninguém, né? Não, jamais. Você gostaria que as pessoas invadissem a sua privacidade? É a mesma coisa quando acontece alguma coisa ruim. Oi, Tatiane, seja bem-vinda. Estamos falando sobre relacionamentos abusivos. Tendo alguma dúvida, pode colocar aqui algum comentário. Você gostaria que as pessoas invadissem a sua privacidade? Tem vários momentos que a gente prefere simplesmente ficar na nossa, né? Se a gente gostaria, quando a gente gosta e quer compartilhar o que está acontecendo, a gente mesmo chega lá e fala: nossa, fulano, aconteceu uma coisa tão ruim, né? Aconteceu isso. Mas se você não quer compartilhar, você vai ficar na sua, né? Você não vai dar indícios que você está querendo falar. Então vai percebendo a abertura que a pessoa te dá, tá? Então vamos lá, falamos sobre o que é um relacionamento abusivo, falamos sobre os tipos de relacionamento abusivo,
quais são as consequências. Falamos que as pessoas, os abusadores, eles têm cura, né? Desde que eles estejam abertos para mudar a sua própria vida e percebam a necessidade dessa transformação, né? Falamos bastante coisa. Então, como eu falei, os comportamentos eles podem ser modificados, tá? E aí, casa bastante com o tema que a gente falou na live anterior. Se você não assistiu, tá aqui no perfil, tá? Sobre comportamento agressivo, passivo e assertivo, né? Obviamente, o abusador, ele não é uma pessoa assertiva e nem passiva, né? Ele é agressivo. E o abusado, ele tem um comportamento que passivo, né? Dizendo amém pra tudo e se culpando. Um problema grande é quando a pessoa depende financeiramente de outra. Infelizmente, as pessoas se aproveitam que aquela outra depende para fazer o que quiserem, absolutamente. Interessante, hein, Thiago? Exatamente, é um ponto muito importante, porque entra a questão, uma dependência emocional e uma dependência financeira. Voltando, né? Isso casa com a pergunta feita lá em cima do porquê as pessoas não saem de um relacionamento assim, né? Se é simplesmente por acomodação. Não, entra a dependência emocional que possivelmente a pessoa tenha e a dependência financeira. A dependência emocional entra quando há carências afetivas que ela supostamente acredita que está sendo suprida, né, por esse abusador. Falei muito rápido? Vou repetir. Dependência emocional, né, quando a pessoa, o abusado, tem as suas próprias carências e acredita que essas carências emocionais, essas faltas emocionais, né, esses déficits emocionais estão sendo supridos pela pessoa que tá te abusando. E aí entra aquela frase: eu não posso, eu não consigo viver sem essa pessoa. Ele, ela, essa pessoa me faz muito mal, porém eu não consigo viver sem ela. Percebe? E a dependência financeira é a mesma coisa. Nossa, se essa pessoa me abandonar hoje, né, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu dependo dessa pessoa para viver. Né? Até hoje eu não arrumei um emprego. Por quê? Porque ele não me deixou trabalhar. Porque ele tinha ciúmes dos meus relacionamentos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, né? Dos clientes que possivelmente me procuravam. E aí essa pessoa simplesmente me tornou dependente dele, né? E hoje, se eu não tiver o dinheiro dele pra fazer as minhas coisas, eu não consigo viver, né? E aí a pessoa não consegue sair desse ciclo de relacionamento, né? E não consegue abandonar essa dependência financeira. E aí entra aquela coisa: será que dentro, para essa pessoa manipular e não deixar que a pessoa busque a sua independência financeira, será que não vem com frases do tipo: você não sabe fazer nada, você não presta, você fica dando trela pros caras que vão lá te, sei lá, perguntar sobre alguma coisa do seu trabalho, né? Então, qual é o trauma psicológico, qual é a bagagem emocional que essa pessoa carrega diante dessa pressão e dessa subtração financeira, né? Diante dessa dependência emocional e dessa dependência financeira, né? Até que ponto vale a pena lutar por um relacionamento, Isaac? O que vocês acham? Até que ponto vale a pena lutar por um relacionamento? Dirce, seja bem-vinda. O que vocês acham? Até quando a gente pode levar em consideração lutar por um relacionamento?
Como que tá esse relacionamento? Já tá muito desgastante? Já tá muito doloroso? Será que eu já pensei se tem realmente chances de se tornar um relacionamento saudável? Sim? Não? Né? Será que essa pessoa que tá comigo tá disposta a também lutar por esse relacionamento? Né? Porque que nem eu falei agora há pouco. O relacionamento é uma via de mão dupla. Você não se relaciona sozinho, né? Então não adianta você se doar, né? E a outra pessoa não fazer absolutamente nada, né? Você não precisa, não pode, não deve amar por dois, né? Você precisa amar por si, mas acima de tudo se amar, se valorizar, né? E não ficar mendigando por afeto. Será que você realmente está lutando ao mesmo passo que essa pessoa? Será que vocês estão com o mesmo propósito? Né? Será que vocês querem a mesma coisa? Será que vale a pena seguir nesse propósito? Ou você está dentro da idealização dessa outra pessoa? Você está ciente se esse desejo é seu ou se esse desejo foi imposto pela outra pessoa? Né? Até que ponto esse relacionamento está te fazendo bem e vale a pena lutar por ele? Então eu posso dizer que a culpa é dos dois, do abusado e do abusador? Culpa dos dois? Não, a culpa não, né? Mas a responsabilidade em manter um relacionamento saudável é dos dois, né? Não adianta você estar dentro de um relacionamento abusivo, né? E você tentou uma vez, não deu certo, tentou duas, não deu certo. Já é o momento de você começar a avaliar se realmente vale a pena você continuar dentro desse relacionamento, né? Então, a responsabilidade de manter um relacionamento saudável, sim, é dos dois, porque os dois estão se relacionando. Mas se a busca de interesses e as necessidades não estão batendo, percebe? Se não tá batendo, aí significa que um tá fazendo uma força maior que o outro. E quando se faz uma força maior que a outra pessoa, não tem a possibilidade de ter um relacionamento saudável. Não tem. Os dois precisam estar ali num patamar próximo para manter um bom convívio, um bom relacionamento e agregar na vida da outra pessoa. Então, responsabilidade de manter um relacionamento saudável, sim, é das duas pessoas que se envolvem. Mas a culpa de ser abusada não é da abusada, do abusado. Certo? Quem abusa que está dando todas essas consequências. Mas culpa, quem é abusado não tem. Ela aprendeu ao longo do seu histórico de aprendizagem, do seu histórico de vida, a se comportar, a se relacionar dessa forma. Legal? Simplesmente o abusador tem medo da dependência financeira da outra pessoa, porque sabe que a pessoa vai ter mais coragem de sair desse relacionamento, né? Sim, com certeza. Porque quanto mais, Jéssica, a gente se empodera, né, menos força a gente dá para essa pessoa manipulador, né? A gente começa a se valorizar, a se vestir melhor, a ver que a gente pode ser quem a gente é, que ninguém tem que privar a gente das coisas. E aí a pessoa fica com medo, né? Fica igual eu falei ali, fica se debatendo, né? Eu preciso controlar, eu preciso manipular, eu preciso disso pra viver, né? É só assim que a pessoa consegue se relacionar, só a partir de... Até hoje, essa pessoa aprendeu a se relacionar dessa forma, né? Não sabe se relacionar de outra maneira, né? Então, isso é importante para essa pessoa controlar. Então, se você começa a ter uma independência financeira, começa
a lidar bem melhor com a questão emocional, se tornar uma pessoa independente emocionalmente, você vai deixar a pessoa manipuladora com muito medo e se debatendo, sendo mais agressivo, e a pessoa vai pirar, tá? Por isso que é importante planejar, é importante entender, buscar apoio. A pessoa reclama uma vida inteira e não faz nada pra mudar. Posso acreditar que ela não quer sair da situação? De fato, 100% a pessoa não quer mudar a situação. Ela pode até querer, mas quando a mudança, ela vem, ou eu estava até lendo um livro bem interessante, que ele fala que a mudança vem a partir do desespero, né? Ou da inspiração, né? Quando você realmente quer mudar, você muda. Quando você vê a necessidade de mudar de verdade, você muda. Não cria desculpas. Quando você está pronto, será que a pessoa pode até querer, mas será que a pessoa está pronta realmente para mudar algumas coisas? Né? Porque é difícil entrar em contato com a gente mesmo, mergulhar no nosso universo interior. Então, é assustador também, né? A gente está acostumado a ser quem a gente é, né? A partir do momento que a gente começa a se olhar e entrar um pouquinho mais a fundo, isso começa a incomodar, isso começa, né? Começa a falar, gente, eu encontrei uma pessoa que não era assim. Quem sou eu, né? Eu achava que sabia quem era eu, quem eu era, mas hoje eu não tenho tanta certeza assim. E é um processo mágico, quando a pessoa se abre para mudança, é maravilhoso. Maravilhoso. A pessoa pode trair, xingar, humilhar, que não acontece nada, que aceita de volta, tipo assim. Angélica, seja bem-vinda. Que aceita. Tá, aí você tá falando de uma pessoa que sofre, por exemplo, que é a pessoa agredida, né? Pessoa agredida e que não muda, não sai da situação. Foi exatamente tudo que a gente conversou aqui, né? Que a gente falou por que as pessoas não mudam. Você faz um bom trabalho, me parece, parabéns. Eu fazia terapia, porém não faço mais. Olha, interessante. Interessante, a terapia ela é muito importante, até quebrando um tabu aí, que não é só para pessoas loucas, não é verdade? Todo mundo tem o que se descobrir, tem o que mudar dentro de si, transformar. Temos problemas no nosso dia a dia, pequenos que seja, mas de pouquinho em pouquinho o pote vai enchendo, a bagagem vai ficando pesada e é importante a gente trabalhar com tudo isso pra gente ter uma vida mais saudável. O que fazer com a... Volta sim, viu, Thiago? É muito bom. Se você fazia, você sabe bastante dos benefícios. Ô, salve, salve, Goiás! Salve aí, obrigada pela participação, galera de Goiás. Vamos aí colocar as perguntas. Gente, a gente até passou do horário. Olha que legal, o tema tá rendendo. Não vou passar muito, né, gente? Porque senão fica muito longo, muito, muito intenso. É um tema bem complexo, né? Tem bastante coisa pra gente discutir e provavelmente vamos ter que fazer mais lives, né? Quem concorda aí? Dá um salve, salve aí, Isaac. Fala pra galera de Goiás, dá um salve aí. Última pergunta. O que fazer quando a pessoa se vê nesse relacionamento abusivo e não vê nenhuma saída, sem apoio de ninguém? Primeiro passo, Jéssica, é ver se realmente não há ninguém com quem essa pessoa possa contar. Será que não existe ninguém com quem ela pode realmente contar? Será que ela é uma perspectiva dela somente?
né? Se você conhece essa pessoa, provavelmente você está se preocupando com ela. Então, provavelmente ela não está sozinha. Quando a gente tá... Vamos pensar, só pra gente concluir aqui. Quando a gente tá num relacionamento abusivo, o que a pessoa, o abusador faz? Manipula, controla, busca de poder, ok. E o que essa pessoa faz, então? Ela tira a gente de perto das pessoas que a gente tem convívio. Por quê? Porque ela sabe que as outras pessoas vão te alertar, vão conversar, vão falar pra você, olha, eu acho que não tá funcionando aí o relacionamento, eu acho que você podia ter um pouquinho mais de liberdade, né? As pessoas vão opinar sim, né? Porque as pessoas estão vendo que aquilo tá excessivo, não tá legal, estão vendo de fora o que tá acontecendo. Você, num primeiro momento, tá romantizando todo essa relação. Então, ele tira você do convívio dessas pessoas para que ele possa ter 100% do controle sobre você. Quanto mais distante das pessoas, mais manipulável você se torna. E mais frágil, mais acuado, mais oprimido, né? E com várias... com essa questão de se sentir sozinho, porque você está longe dessas pessoas. E geralmente por um bom tempo, já faz um bom tempo que você não está tendo esse relacionamento tão adequado. Mas se você conhece essa pessoa, se você conhece a pessoa que está passando por um relacionamento abusivo, chega pra pessoa, né? Fala, ó, você não tá sozinha. Não pense que você tá sozinha, né? Não precisa falar o quê, por quê, como, quando, né? Mas você não tá sozinha. Precisou? Tô aqui, tô de peito aberto, né? Se você quiser ajuda, eu tô disposto a te ajudar, né? A superar, né? Tô aqui pra isso, certo? Gente, o papo tá maravilhoso. Eu ficaria aqui a noite inteira com vocês, a noite inteira conversando sobre isso. E sobre outros temas também. Muito obrigada pela participação de todos. Thiago, muito obrigada. Até a próxima. A gente vai ter as lives normalmente todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então fiquem ligados. Coloquem os temas, sugiram os temas que vocês gostariam de ver. Já foi falado aqui sobre autoestima. E se vocês quiserem continuar com esse papo aí sobre relacionamento abusivo, porque é um tema bem interessante e tem muito o que conversar. Eu acho que a gente não conversou nem 10%, do que a gente tinha para conversar. Já lá se foi 1h20 quase de live, bastante. E a gente vai fracionando aí pra não ficar cansativo, pra vocês poderem participar com mais frequência, tá bom? Eu adoro conversar com vocês, é muito gostoso, muito bom esse retorno que vocês dão. Compartilhem se vocês gostaram desse vídeo. Boa noite a todos. Curtam, compartilhem, mandem pra galera que precisa ouvir, que precisa de uma palavra. E vem comigo que vai ser sucesso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live semana que vem. Deixa aqui nos comentários, hein? Se faltou algum comentário, alguma pergunta que eu não respondi, vai ser respondida, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!